Olá, eu sou o JP Quintela e você está acompanhando a TV Artilheiro. E hoje estaremos trazendo um assunto polêmico, muito interessante e você não vai perder nada, tá? Trouxemos aqui para compartilhar conosco, para nos ajudar, para contribuir nesse assunto, o nosso parceiro Regis Melo. Estaremos hoje conversando sobre as polêmicas na arbitragem pelo futebol brasileiro. Vamos lá para a gente acompanhar esse assunto, esse tema show de bola. E aí, Regis, vamos lá analisar essas polêmicas. Rapaz, que momento complicado da arbitragem no Brasil, né, Regis? Verdade, meu amigo JP Quintela, o Brasil passa por uma crise na questão da arbitragem, né, do futebol brasileiro como um todo, e acaba que prejudica muito o campeonato, a imagem do campeonato, as torcidas ficam mais eufóricas, né, irritadas, na verdade, com tudo que está acontecendo. São muitos erros e prejudica a todo mundo. Todos os times em uma rodada ou outra é prejudicado. Se a gente fosse falar de tudo aqui, a gente gastaria muito tempo, né? Mas vamos focar nesses últimos momentos, nesses últimos jogos, né? Vou começar aqui citando Palmeiras e Sport. Sim, é o jogo lá na Arena do Palmeiras, 2-1 vitória do Palmeiras, mas o jogador Richelli, Diego Souza, alguns do Sport saíram esbravejando. Verdade. E com razão. Houve um pênalti claríssimo a favor do Sport, uma cabeçada do jogador da equipe pernambucana e bateu no braço do Mina, o braço aberto dentro da pequena área, pênalti claríssimo que a nova regra manda marcar, mas foi contra o Palmeiras e não foi marcado. Verdade, e a gente viu aí tanto o Richelli, como você citou, realmente esbravejando, falando poucas e boas, e também o Diego Souza de uma forma totalmente exaltada também. O segundo jogo que a gente vai analisar, Regis, é o Flamengo e Corinthians. Volta do Maracanã, um empate, né, entre as duas maiores torcidas do nosso país, e não faltou polêmica também. A equipe do Flamengo teve um primeiro gol, o jogador Guerreiro, que foi o autor do gol, estava em impedimento e haviam outros dois, o Rafael Vaz e o Hever, também impedido. O bandeirinha muito mal posicionado, não marcou o impedimento e o gol foi validado, o Corinthians saiu na bronca. O terceiro jogo que nós iremos analisar é Coritiba e Fluminense, onde o Kleber fez uma falta de fato, né, mas não era jamais para motivo nem para cartão amarelo, quem dirá o vermelho. Ele foi expulso logo aos 3 minutos que ele estava em campo, ele havia entrado em 3 minutos e aí foi logo expulso. Há quem diga, há quem levante a possibilidade que a arbitragem estava mal intencionada para compensar a situação lá daquele Fla-Flu que também houve polêmica. Isso, o Fla-Flu a partida não foi impugnada, não foi anulada, consequentemente houve aí, segundo alguns, esse favorecimento à equipe do Fluminense. Eu não acredito nisso, não acredito nessa compensação. Acredito em ruindade dos árbitros, falta de critério e falta de preparação, né? A gente fala muito sobre a questão da profissionalização dos árbitros, mas a CBF ainda não caiu na real para isso. Acho que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que se render e vai ter que profissionalizar a arbitragem no Brasil, JP. Então, realmente, situações muito polêmicas. A gente viu aí Flamengo e Corinthians, o Coritiba e Fluminense, Palmeiras e Sport. Tem mais um jogo que você queria citar, né, Regis? Teve um jogo que chamou também bastante atenção porque foi um jogo muito pegado, né, muito violento, como quase sempre que foi o Grenal, né, na Arena do Grêmio. Mas dessa vez houve, eu acho, na minha opinião, passou um pouco dos limites. O jogador lateral direito Edilson agrediu com socos ao Henrique Dourado, né, o jogador... eu sei que é Dourado, não sei se é Henrique, mas é o Dourado, o jogador, o volante da equipe do Internacional, e sofreu uma agressão, vários socos. Não justifica, a partida muito nervosa, os jogadores com entradas maldosas de ambas as equipes, e o Edilson, na minha opinião, exagerou nesse lance, foi coibido, foi expulso. O Henrique, o Dourado também foi expulso na oportunidade. Agora estou na dúvida se é Henrique ou Rodrigo Dourado. Eu sei que é Dourado. E foi expulso na jogada também. Não ficou claro se ele fez algo. O Edilson sim, a imagem é clara, mostrando a violência. O Grenal que poderia ficar destacado pela técnica, pela briga em campo, a briga
positiva, mas não. Ficou aí marcado por essa agressão. No dia seguinte nem houve pedido de desculpas, muito pelo contrário. O jogador Edilson disse que não se arrependia do que tinha feito, que não era amigo do atleta que ele socou. Uma cena realmente lamentável, né? E aí, eu vou te fazer 3 perguntas, só pra gente finalizar. Primeiro, houve guerra de torcida, inclusive torcida do Corinthians que estava sendo protegido pela polícia, começou a agredir os policiais, né? Isso, esse reflexo na arquibancada foi motivado por conta do que acontecia dentro de campo, pelas falhas da arbitragem ou não? É selvageria do torcedor? Não vemos realmente essa relação. Eu não gostaria nem de chamar de torcedor, JP, mas de Corinthians, de alguns clubes do Brasil, Palmeiras, às vezes do Flamengo, de Vasco, a gente já viu algumas cenas que não gostaríamos de ver. Nem chamo de torcedores, são as organizadas que infelizmente tem o lado da festa, que é bonito, mas também tem o lado da violência. Sempre quando a violência nos estádios está atrelada a esses grupos, e a gente lamenta profundamente porque espanta, afasta o torcedor de bem, o torcedor que quer levar a família, não pode, com medo desses vândalos que mais uma vez prejudicaram de certa forma o espetáculo lá no estádio, na reabertura do Maracanã. Outro ponto que eu queria falar contigo, rapidamente também, e claro, será um ponto que a gente vai conversar com mais abrangência em um outro vídeo, mas só pra gente pontuar e dar aquela pincelada, é a respeito da profissionalização da arbitragem. Você já começou citando, né? Mas o que você pensa disso? Qual é a sua opinião em relação à profissionalização? É o ideal, né, JP? Nós temos a seguinte situação: o árbitro ele exerce outra profissão na manhã e na tarde, e quando é à noite, por exemplo, na semana, vai apitar um jogo de futebol. Nós temos professores de educação física, advogados, comerciantes, e o futebol hoje ele é muito profissional, pelo menos exige esse profissionalismo, né? A parte física do árbitro pode ficar comprometida se ele não estiver totalmente voltado para a arbitragem, né? Ele tem que estudar as regras constantemente, porque vive passando por mudanças. Enfim, há uma série de fatores que a gente vai comentar posteriormente que exige preparação do árbitro, e quando ele está ocupado com outro ofício que não o de árbitro, compromete com certeza a sua preparação, e a qualidade dos jogos, das arbitragens, são essa que a gente está vendo aí, erro após erro, absurdo por cima de absurdo no Brasileirão. E outro ponto que também tem a ver com essa polêmica da arbitragem é em relação à interferência externa, que houve ou não houve, né? Ainda há esse questionamento no Fla-Flu. Qual a tua opinião em relação a essa interferência externa? Eu não estou falando nesse jogo específico, estou falando de uma maneira geral. Vale a pena a gente investir? Não vale? O futebol é mais interessante, mais apaixonante da maneira que é? JP, tem alguns erros que eu acho que a tecnologia poderia sim ajudar. Agora, essa entrada da tecnologia, dessa ajuda externa, digamos assim, tem que ser muito bem estudada, porque não pode ser só nos principais jogos, tem que ser em todas as séries, todas as divisões. Não sabemos quão estruturado está o nosso futebol para isso, mas eu acho que caminha para isso. Eu espero que isso aconteça, essa modernização, para que erros grotescos que decidem títulos, decidem partidas importantes, esses erros mais cabais possam acabar. Beleza, a TV Artilheiro se compromete com você a trazermos um vídeo só sobre a profissionalização da arbitragem, se possível até trazendo um profissional, né, um profissional da área, um árbitro ou ex-árbitro, alguma coisa desse tipo. Isso. E também em relação a essa ajuda externa da tecnologia para os jogos de futebol. Por hoje, muito obrigado, Regis Melo, por mais uma participação. Valeu, JP, abraço a todos que estão nos vendo. Valeu. Tá aí, você acompanhou mais um vídeo show de bola com meu parceiro Regis Melo, as polêmicas do futebol brasileiro. Pronto, se você gostou do vídeo, então clica aí nesse botãozinho, dá um like, vai divulgando o nosso trabalho, vai compartilhando. Se você gostou, deixa a sua mensagem, vai dizendo o que você achou, vai deixando a sua sugestão, vai deixando o seu comentário, tá certo? Se você ainda não é inscrito, então se inscreve aí agora, clicando nesse botãozinho vermelho. E se for no celular, tem um sininho aí no celular, você clica para receber todas as atualizações da TV Artilheiro, tá certo? Nós nos vemos no próximo vídeo. Eu espero você para a gente conversar um pouco mais sobre futebol e todo o esporte no mundo inteiro, em especial o futebol cearense. Eu sou JP Quintela, vou ficando por aqui. Fique você e toda a sua família com a paz de Cristo. Tchau!